A temporada 2 de House of the Dragon voltou e a gente tem que falar desse episódio, que deveria ser memorável, mas ficou apenas mediano. Fala, Calaçar, beleza? Aqui é o Cal para fazer um vídeo com spoilers do primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon, Casa do Dragão. Se você ainda não assistiu e tá querendo ver um vídeo sem spoiler, já tem um aqui, vai lá e confere. E neste vídeo, então, eu não vou me prender nas coisas que eu já falei no vídeo sem spoiler. Eu tô aqui para falar das coisas, das polêmicas principalmente, que a gente tá vendo que estão sendo faladas por aí depois da apresentação desse episódio. Antes de tudo, eu vou tirar o elefante branco aqui da sala para falar se eu gostei ou não gostei do episódio. Eu gostei, realmente acho que foi um bom episódio. Porém, contudo, todavia, a gente tinha uma expectativa muito grande que foi gerada durante muito tempo de que esse episódio ele poderia ser melhor, causar mais impacto do que Casamento Vermelho. E aqui eu preciso dizer que é muito culpa de criadores de conteúdo, e eu me incluo nessa, e da HBO, porque a gente sabia o que ia acontecer. Muita gente que leu o livro ficou falando tem potencial para ser mais problematizante, para causar mais impacto do que Casamento Vermelho. Eu fui uma dessas pessoas, eu realmente acreditava que isso ia acontecer e acabou não acontecendo. Como eu já falei, não vou falar de coisas que eu já disse lá nos vídeos sem spoiler, então a abertura eu não vou falar, que eu gostei muito, mas eu vou fazer um vídeo só para explicar a abertura, então depois vocês confiram esse vídeo pra gente tentar entender melhor essa tapeçaria que agora eles começaram a usar com a música de Game of Thrones. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a entrada de Winterfell, que, como eu disse no vídeo sem spoilers, eu gostei bastante. Eu senti que eu estava retornando ao mundo de Game of Thrones, afinal ver o Winterfell é ver aquilo que nos convidou a conhecer este mundo. A gente relembra muito da primeira temporada e depois de tudo que foi acontecendo. Eu, por exemplo, lembro muito do Ned Stark, que é o meu personagem favorito. Então, quando eu vi o Cregan Stark, me remeteu a várias coisas. Primeiro, eu quero começar com o Corvo. O Corvo é muito simbólico dentro da mitologia de Game of Thrones. A gente tem o Corvo de Três Olhos, que infelizmente lá no final da temporada não foi lá que a gente estava esperando, mas mesmo assim, ele é importante pra gente. A gente sabe que os Corvos levam as mensagens, levam as novidades entre os reinos. Então eles podem levar notícias boas ou notícias ruins. E nesse caso, no final da cena que a gente tem do papo do Cregan com o Jace, a gente acaba descobrindo que o irmão dele foi morto. E isso faz a ligação desse corvo lá do começo. Depois, quando no final se fecha essa cena, a gente não tem a chegada do corvo, mas foi aquele corvo que a gente viu no começo que levou essa mensagem. E, obviamente, Cregan Stark, na minha opinião, na minha visão, parece que eles fizeram de propósito que esse cara falasse como Jon Snow. Ele não é exatamente fala como os nortistas, porque nem todos os nortistas falam daquela forma, mas o Jon Snow fala. E eu acho que foi uma sacada muito inteligente dos caras para tentar capturar a nossa atenção para esse cara. E na aparência, ele lembra muito o Ned Stark. E inclusive tem uma entrevista do ator dizendo que se inspirou no Sean Bean para fazer o Cregan Stark. Existem algumas outras mudanças significativas que impactam diretamente em Sangue e Queijo. Eu quero falar sobre elas, como por exemplo, a Mysaria ser capturada e ser levada para a Pedra do Dragão. Isso realmente é uma diferença do livro e que eu acho que ficou muito bem colocada na série. Eles estão conseguindo aproveitar, eu acho que de uma melhor forma, a Mysaria dentro da história. Colocar essa parada de que ela está simplesmente tentando sobreviver dentro dessa dança dos dragões ou dessa guerra dos tronos é muito importante. Então, quando a gente tem o debate dela com o Daemon, a gente vê uma parte que a gente talvez não poderia nem pensar. O livro nos leva a entender que a Mysaria está muito mais do lado do Daemon do que ela realmente está. Na série a gente vê que ela está fazendo o que todo mundo está tentando fazer, sobreviver. Isso, de uma maneira geral, então, eu acho que foi um ponto positivo. Porém, entra num outro aspecto que me passa a impressão de que a HBO, o roteiro, os roteiristas, estão tentando dar uma passada de pano um pouquinho no personagem do Daemon, talvez por conta do Matt Smith. Porque ao colocar que o Daemon pediu a cabeça do Aemond em primeiro lugar e não das crianças, isso já diminuiu o impacto do que a gente vai ver em Sangue e Queijo. E de novo, não que isso seja uma coisa ruim não, tá? Talvez seja, até faça sentido dentro da história que eles estão contando. O problema de verdade vai ficar na resolução disso tudo. Eu acho que o grande ponto positivo desse episódio é a gente ver a politicagem acontecendo na forma mais descarada que a gente está acostumado a ver lá em Game of Thrones. Então a gente tem o Larys tentando colocar seus planos de tirar o Otto Hightower como mão do rei, para aumentar sua influência, talvez, sobre o próprio rei e sobre a Alicent Hightower. A própria Alicent Hightower
tendo conversas importantes, se posicionando mais sobre as decisões que estão acontecendo, e até mesmo na conversa com o seu pai, que fica evidente que ela está tentando se livrar cada vez mais das amarras, que ela já foi tentando fazer isso desde a primeira temporada. Então toda essa construção de que a gente vê dessas pessoas que estão de lados opostos, pretos e verdes, mas que dentro dos próprios grupos existem rixas, isso é muito importante. É importante porque vai dar a construção do que tudo que pode acontecer nessa guerra. Nada está definido. As pessoas não estão de um lado ou de outro, em sua maioria, porque acreditam no Aegon ou porque acreditam na Rhaenyra. A maioria das pessoas está ali porque vem vantagens de estar ali, e não simplesmente porque aquilo é certo ou errado. E, inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre quem é o verdadeiro usurpador, Rhaenyra ou Aegon. Existem teorias e existem debates para ficar com qualquer um dos lados. Mas o que eu quero falar realmente são os 2 pontos no episódio que deixaram de ser explorados e poderiam ter tornado esse episódio num episódio memorável. Primeiro ponto é a falta de Aemon Targaryen. Ele aparece, mas não é explorado como deveria. Eu senti falta de mostrarem a sua chegada em Porto Real, porque faz uma conexão direta com o que aconteceu no final do último episódio de House of the Dragon, da primeira temporada, e ao mesmo tempo dá mais profundidade em todos os personagens envolvidos. No livro é descrito que a Alicent e o Otto Hightower ficam contra ele, não gostam do que aconteceu quando ele conta que ele matou o filho da Rhaenyra. O único que fica feliz com isso é o Aegon, que parabeniza ele, falando que foi um bom começo, inclusive. Então essa falta dessa cena de mostrar a Alicent não concordando, o Otto não concordando e o Aegon concordando, eles tentaram colocar em uma cena no Pequeno Conselho, onde o Aegon diz que ele é bem-vindo, enquanto a Alicent diz que ele não é bem-vindo. Isso não dá tanta profundidade em como esse fato vai impactar nas decisões do Aemond. Eu não sei dizer exatamente porque eles optaram por não colocar essa cena, mas fez muita falta pra mim e eu vi que muita gente também que lê os livros estava esperando por isso. Obviamente, a gente tem que lembrar que isso é uma adaptação e eles vão escolher o que fica melhor para ser mostrado em tela. Mas isso, de verdade, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais. E não que eles deveriam ter tirado a cena do Pequeno Conselho. Eu acho que essa cena, inclusive, daria mais força, mais peso para a cena do Pequeno Conselho. Mas vamos falar do que interessa. O spoiler que todo mundo quer saber é sobre queijo e sangue. Sangue e queijo, na verdade. As mudanças que eles fizeram, ao meu ver, deixaram o impacto muito menor do que eu poderia. Existem algumas mudanças que são as que mais tiram impacto. A Alicent não está presente. Tudo acontece no quarto da Alicent e não no quarto da Rhaenyra. Toda a preparação de se chegar até o finalmente de Sangue em Queijo acontece em algumas mortes. E neste sentido, na série, não houve morte alguma além do filho do Aegon. O Sangue e o Queijo, eles matam uma das criadas, matam alguns guardas e tocam um terror psicológico na galera ali. A segunda mudança é o Aegon e a Elena não ter o terceiro filho. Isso é o que mais destrói o impacto de Sangue e Queijo. Porque, ao fazer isso, eles tiram a escolha da Elena, que em teoria deveria escolher entre os 2 meninos. O menino mais velho e o menino mais novo. Eles não iriam fazer nada com a menina. Só que, como uma mãe normal acontece, ela fica desesperada e ela fala que daria sua vida por eles. Que é uma das coisas que eu esperei que iria acontecer na cena. Por mais que eles estão colocando uma Rhaenyra que é mais na dela, que é mais avoada, que tem sonhos, enfim, que ela é mais introspectiva, eu acho que neste momento perderam a oportunidade de mostrar o desespero dessa mãe. E segunda coisa, ao colocar só os gêmeos ali e eles falarem, a gente não vai olhar por debaixo das roupas, cara, os caras vão matar alguém. Você acha que eles não iriam subir a roupa das crianças pra ver quem que era o menino e quem que é a menina? Não ficou plausível isso. A falta de ter o terceiro filho muda tudo, tira todo o impacto. Até porque a Rhaenyra fica muito em dúvida do que fazer. Ela escolhe o primogênito, que é o herdeiro, ou o mais novo. E então eles começam a ameaçar sua filha por abusos sexuais. Então isso deixa o clima todo mais pesado. E a Alicent estar ali também mudaria o potencial futuro que a gente tem de um possível acerto entre Alicent e Rhaenyra, que na série é explorado. Ainda nesse primeiro episódio, ambas ainda têm esperanças de que não precisam ir até os finalmente dessas coisas que estão acontecendo. A Alicent estar no quarto, eu entendo que poderia dificultar a história que eles estão contando. Porém, contudo, todavia, ao colocar a Elena saindo com a menina, indo até o quarto da Alicent, encontrando a mãe, não causa impacto, porque a gente já sabia que ela estava com o Criston Cole. A gente viu isso no começo do episódio. E, aliás, o que eu tenho para falar sobre isso, Criston Cole, agora, além de fazedor de reis, é fazedor de rainhas, né? A gente já sabia que isso estava acontecendo. Então,
não houve impacto nem para a audiência, que já sabia do caso do Criston Cole, e não houve impacto para a Helena, que viu aquilo e para ela dá na mesma, porque ela acabou de perder um filho. O que adianta ela ver a mãe transando com um cara, sendo que ela perdeu um filho? E por último, mas não menos importante, muita gente às vezes me perguntou se eu queria ver algo bem visceral, mostrando as coisas acontecendo. Não, em nenhum momento eu queria isso. Eu não queria ver as pessoas cortando cabeça de ninguém. Não é isso. Não era necessário esse impacto. Mas colocar uma situação de que fosse mais difícil para que a Helena escolhesse entre seus dois filhos e colocasse algo um pouco mais visual, por exemplo, como algum sangue espirrando, a gente vê alguma coisa que fosse um pouco mais profundo, um pouco mais visceral, um pouco mais, até mesmo gore, não quero chegar nessa palavra, mas realmente algo que a gente viu lá em Casamento Vermelho. Eles não pouparam a audiência disso. Isso, sim, deixaria a cena mais impactante. E veja bem, eu não tô falando mal da atriz que tá fazendo a Helena. Eu tô gostando bastante dela. E ela podia entregar o que ela entregou. O material que deram pra ela foi o que ela trabalhou. Porém, o script como um todo nessa parte não ficou amarrado. E dessa maneira eles perderam uma oportunidade incrível de ter um dos episódios melhores de toda a história. E talvez por isso a galera tá esquecendo que existem outras coisas boas nesse episódio. Mas e aí, você concorda com as minhas argumentações? Me diz nos comentários. Você quer que eu faça um vídeo explicando um pouco mais sobre a chegada do Aemond em Porto Real e também explicando um pouco mais sobre Sangue e Queijo, com mais detalhes, leituras do livro e tudo mais? Me diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreve, é muito importante aqui pro canal, tá bom? Se você quiser falar comigo, as redes sociais estão na descrição do vídeo. Eu vou ficar muito feliz de poder falar com você. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!